mais um Fisiotalks hoje. Mariana Montarroz aqui com vocês. E o meu convidado é uma estrela. Eu estou com o professor Nelber Gonçalves, fisioterapeuta e biomédico. Já disse a vocês, né? Meus convidados sempre têm um quê a mais de especial. E a gente vai ter uma conversa muito legal, super interessante. E eu acho que vai ser muito valiosa para todo mundo, viu? Quem vive nessa correria de vida, que não consegue cuidar tão bem da pele, ele tem a solução. Nelber, me conta que novidade é essa? Para mim, eu achei uma novidade maravilhosa. Pode ser que alguém já conheça, né? Mas me conta um pouco aí sobre o Skin Booster. Então, a técnica de Skin Booster não é uma técnica jovem. É uma técnica que já é utilizada desde a década de 50, ou seja, o início dos anos 50, em 1952, quando um médico francês, o Dr. Michel Pistor, descobriu empiricamente essa técnica tão fantástica que seria a mesoterapia. Ou seja, nós utilizamos mesoterapia desde a odontologia até a reumatologia, né? E chegando em estética com a técnica de Skin Booster, mas também para o tratamento de gordura localizada, alopecia e diversos tipos de tratamento. Dentre eles também redução de papada, que é uma coisa que incomoda muita gente. Mas nos detemos a técnica de Skin Booster como muito promissora, porque o Skin Booster hoje é essencial para os protocolos estéticos faciais, não só no quesito rejuvenescimento, mas também como ingrediente atrófico, ou seja, princípio ativo atrófico, para proporcionar hidratação intensiva, tendo duração até de 120 dias. Nossa, 3 meses com a pele ali, glow. Perfeito, isso mesmo. E principalmente para potencializar tratamentos estéticos, para pacientes que fazem uso de lasers, de toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores de colágeno, ou que não tem uma rotina cosmética tão assertiva. Perfeito. E aí, Vitória voltou aqui. Eu disse que eu ia trazer essa maravilhosa para cá. A gente conversou sobre tudo isso, né, no programa com Vitória. E eu precisava trazer Nelber, porque ele é o mentor de Vitória. Então, se ela é maravilhosa, se a conversa já foi tão fantástica, nada melhor do que juntar esses dois agora pra gente ter uma aula e trazer justamente, né, esse tratamento realmente de qualidade, com responsabilidade, que foi isso que eu mais percebi neles dois, minha gente. É uma responsabilidade profissional, é um cuidado que vai muito além desses injetáveis. O cuidado de vocês realmente é muito especial. É verdade. E aí me conta, quem estaria mais, como é que eu posso dizer, queria se beneficiar mais, público, né? Isso, desse tratamento. Porque, por exemplo, eu já tenho uma pele oleosa, então eu tenho um pouco de dificuldade para encontrar hidratante. O Skin Booster seria também indicado para mim ou somente para peles mais ressecadas? Qual é o perfil, de fato, de paciente que vai se beneficiar desse tratamento? Isso é muito relevante, a sua fala é muito relevante porque a técnica de Skin Booster, ela pode ser utilizada em todas as condições e tipos de pele. Exceto peles com afecções. Quando eu falo afecções inflamatórias, acne inflamatória, rosácea, é contraindicado, a contraindicação. Mas pacientes com pele íntegra, no que se refere a peles com melasma, peles com ossos dilatados, oleosidade fluida, peles que necessitam já suavizar os primeiros sinais da idade, ou seja, linhas finas. Tem uma área que incomoda muito o público feminino, que é a área dos olhos, a região periocular. Então, nessa região, acontece muito de passar uma base, craquelar aquela base. Isso, eu sou maquiadora, exatamente. Pronto. E ali disse, Mari, mas aqui, eu digo, então, Na querida, região dos veja olhos. bem, aqui a gente vai precisar fazer um pouco de hidratação melhor. Então, até a base eu uso realmente é diferente. Tá vendo? Então, na hora que você coloca uma base cosmética, você consegue agregar moléculas de água nessa região, tá? Para suavizar as linhas finas. Perfeito. Mesmo que momentaneamente. Mas com a técnica de Skin Booster, quando aplicada de forma correta, porque nós vamos falar um pouquinho da técnica de aplicabilidade também. Sim, com certeza. Mas quando nós aplicamos, a gente cria um micro reservatório no tecido subcutâneo, porque a técnica é aplicada tanto com agulha quanto com microcânula. Então a gente abre um pertuito, passa uma microcânula e deposita esse material
no subcutâneo, Mas criando microreservatórios. É igual a preenchimento ou não? Se parece muito com a técnica de bioestimuladores de colágeno. Certo. Tá? Então, é como se você fizesse um bioestimulador de colágeno, mas nós estaremos utilizando a técnica de Skin Booster, que seria um gel, que nós utilizamos um gel concentrado, de baixa reticulação, contendo principalmente essa glicosaminoglicana, conhecida como ácido hialurônico, Sim. que tem ação retentora, ou seja, hidrofílica, atrai moléculas de água. Aumentando o aporte de moléculas de água, eu tenho uma pele muito mais suave, uma pele muito mais nutrida. E indiretamente a gente consegue estimular um pouco também de colágeno. Por quê? Porque no momento que nós aplicamos a técnica de bioestimulador de colágeno, nós temos uma melhoria do quadro específico do colágeno. Tá? Já com a técnica de Skin Booster, não. Nós vamos atrair moléculas de água. Mas qual o tecido-alvo que nós aplicamos? Aplicamos no subcutâneo. O subcutâneo está conectado à derme. Automaticamente, a gente consegue atrair maior quantidade de moléculas de água nesse tecido, dando qualidade à substância fundamental amorfa, onde nós temos submersos os fibroblastos. Olha, minha gente, isso não é entrevista, é uma aula. Então, a gente tem o quê? A gente tem melhoria de troca metabólica, a gente tem melhoria também no quadro intersticial, né? Nutrindo essas células que são tão importantes para a produção de neocolágeno, não só de colágeno, mas também de elastina, fibronectina, reticulina. Perfeito, Nós né? temos São todas as estruturas fundamentais né? para essa saúde da pele, para essa firmeza, né? Exatamente. Então, a gente tem melhoria do quadro histofisiológico, né? E, consequentemente, a resposta vem para o exterior, porque o extrato córneo se torna muito mais coeso. Nós atraímos essas moléculas de água também para a superfície. Então, a melhor espalhabilidade do seu hidratante, Sim. Ele vai fixar muito mais a hidratação e, consequentemente, vai suavizar essas linhas finas. Perfeito. Que você se queixa tanto durante a técnica de maquiagem. Perfeito. Sim, então, mas aí, quando a gente vai fazer o Skin Booster, ele é um tratamento isolado ou você faz ele já como uma conduta? A gente consegue fazer, por exemplo, eu chego lá com a minha pele oleosa, mas tem pontos ressecados, inclusive agora eu tô um pouco de acne, enfim. Então, você faz um protocolo e consegue incluir ele, ou ele é um tratamento à parte? Como que é isso? Ele é um tratamento introdutório nos injetáveis. Certo. Quando eu chego à clínica, digamos que o paciente vai até a clínica a realizar uma avaliação, ou seja, durante a anamnese, eu posso sugerir como conduta clínica iniciatória, né, que seria, ou introdutória, que seria a técnica de Skin Booster, mas primeiro nós vamos trabalhar com estética básica. Prepararemos essa pele com uma boa limpeza de pele, com a técnica de dermopurificação, que o paciente será submetido a extrações de quê? De pápulas, pústulas, muitas vezes de comedões abertos e fechados. Vulgos? Cravos e Cravinhos, espinhos. Exato. Então, a gente vai refinar a capa córnea, remover o excesso de extrato córneo, para que a pele possa se tornar mais permeável e, consequentemente, a gente pode introduzir já a técnica de Skin Booster, com uma hidratação muito mais eficiente. Se você me pergunta, o Skin Booster é muito mais potente do que um creme hidratante? Sim, muito mais potente do que um creme hidratante. Um creme hidratante convencional, um gel hidratante, fluidos em várias texturas que nós temos hoje, ele hidrata a pele durante 8 horas, em média. Uhum. Já um Skin Booster, a gente tem uma hidratação contínua e assertiva durante 24 horas, durante 120 dias. Perfeito. Então, você tem uma hidratação de excelente qualidade. Isso eu me refiro aos géis, porque nós temos vários tipos de géis que nós aplicamos durante a prática clínica. Em específico, utilizaremos um gel de baixa reticulação, mas também temos produtos ou fármacos que duram muito menos que isso, em torno de 30 dias, que seria um Skin Booster não reticulado. E durante a avaliação é que a gente pode realmente indicar o melhor produto para o paciente, né? Mas essa conduta se resume exclusivamente à aplicação do Skin Booster, ou eu poderia associá-la a outro protocolo? Sim. Poderia associá-la a um protocolo, tanto a limpeza de pele, a um peeling químico, como posso associá-la também a um bioestimulador de colágeno, a um preenchedor, para que eu possa dar qualidade. Eu sempre costumo utilizar uma palavra que eu acho que fala muito bem acerca do Skin Booster. E isso eu preconizo nas minhas aulas
Vitória sabe disso, né, Vitória? Sim. Que eu preconizo muito a utilização da técnica de Skin Booster, que dentro dos injetáveis, a hidratação é a mais importante. A gente estava aqui semana passada com os pacientes, a gente fez um combo maravilhoso para Dia das Mães, que era justamente a revitalização facial com a drenagem relaxante. E Vitória deu show, né? Todo mundo saía com a pele 50 anos mais nova e a gente brincava uma coisa. Eu disse, poxa, eu queria tanto tô fazendo isso em mim. E ela fez, eu também queria tanto fazer isso em mim. E ela falava muito sobre isso. Inclusive, ela aplicou. Ela fez, não foi, Vi? Sim. E eu disse, mulher, o que foi isso na sua pele? Ela, minha filha, Skin Booster. Se eu quero, já quero. Sim. O Skin Booster é fantástico. E quando eu falo a respeito da técnica de Skin Booster como introdutória em injetáveis, eu quero deixar claro uma coisa bem importante. Muitas vezes o paciente chega em consultório procurando suavizar as linhas de expressão. E eu recebo muito, como também Vitória, e muitas vezes ele me questiona, eu queria suavizar essas linhas de expressão, mas sem trabalhar, sem mexer na minha mímica, sem alterar meu sorriso. Exatamente. A gente teve uma paciente que falou isso, não foi, Vitória, exato. quando tu fizesse? Sim. Então, quando eu introduzo a técnica de Skin Booster, eu consigo suavizar as linhas de expressão, né? Pelo aumento do aporte da hidratação, sem comprometer a mímica facial. Então, a gente suaviza. Quer dizer que ele seria um coadjuvante no tratamento da toxina botulínica, que nós conhecemos popularmente como Botox? Sim. Ele seria um coadjuvante. O Botox tratando as linhas de mímica, ou seja, as linhas dinâmicas. Sim. E o Skin Booster para as linhas estáticas. Na minha experiência, na minha vivência, eu queria que Vitória falasse um pouco da sua vivência também, né? Acerca da técnica de Skin Booster, porque ela aprendeu na sala de aula que toxina botulínica é muito importante, mas a hidratação, ela precede, Com certeza. O que seria para você, na sua vivência, realmente? Eu não estou entrevistando, mas eu estou introduzindo. Fica à vontade, meu Deus do céu. O senhor sempre deixou muito claro, né, nos cursos, nas mentorias, a importância de preparar a pele, né, de dar qualidade ao tecido, antes de fazer qualquer outro tratamento, como uma toxina botulínica, um bioestimulador de colágeno, né? Que muitas vezes a pessoa chega no consultório com a pele extremamente ressecada ou oleosa, né? Como a gente sabe, também serve para esses casos. E realmente o certo seria a gente introduzir com a limpeza de pele, né? O Skin Booster. E o senhor sempre falou dessa importância da gente preparar a pele. E a gente falou no podcast da gente que a toxina botulínica, o bioestimulador de colágeno, o preenchimento, eles não vão hidratar a pele, eles não vão tratar ali o tecido, né? Eles têm outras funções. Isso. Agora, óbvio que, juntamente com o Skin Booster, vai potencializar. E o Skin Booster, ele já sai, o paciente, no outro dia, ele já acorda com a pele linda. E o bioestimulador de colágeno, os efeitos são mais tardios. Exato. Assim como a toxina botulínica, você tem que esperar um pouco. E muitas vezes o paciente é muito ansioso, quer o resultado logo. Tipo uma pré-viagem, uma pré-festa, então você já consegue logo com o Skin Booster ter um bom resultado. Se me permite introduzir uma coisa bem importante, só falar, é muito importante no que diz respeito a esse advento da ansiedade que nós estamos vivendo ultimamente, né? As pessoas querem tratamentos estéticos rápidos e efetivos. Sem trabalho, né? Ou seja, pele radiante, pele com brilho, mas não querem pagar o preço, né? Quando eu digo pagar preço, não é só financeiro, mas o preço da espera, da demora. É verdade. Quando a gente se refere aos bioestimuladores de colágeno, que é uma forma de bioestimular colágeno de forma endógena, ou seja, aplicamos um produto com ação inflamatória para que possa produzir um colágeno, um neocolágeno tipo 1, tipo 3, que são os mais importantes para nosso tegumento. Mas quando a gente entra com a técnica de Skin Booster, a gente tem uma resposta mais efetiva, imediata no quesito hidratação. Porque aí a pele já responde logo, Exato. né? Se eu melhoro, eu sempre falo isso em sala de aula, né? O que vender primeiro para o paciente, né? Ele chega em consultório, ele quer uma resposta imediata. Eu não posso vender bioestimuladores, porque bioestimuladores criam expectativa. E eu só tenho o ápice de bioestimuladores de colágeno com 90 dias, que são 3 meses. Nossa. Então, é algo que é importante, é importantíssimo. Eu não estou desmerecendo a qualidade dos bioestimuladores de colágeno. Ela é fundamental, mas ela tem como Vitória disse, ele tem outro efeito, né? Ele vai vir com outra proposta. E no momento oportuno, eu preciso entregar e saciar o ego do paciente. Então, como é que eu devo trabalhar?
né? Dar qualidade ao tecido através de quê? De uma boa limpeza, de uma dermopurificação, porque eu vou trabalhar textura, retexturização facial, e em seguida vou promover hidratação através da técnica de Skin Booster, tratando as linhas que te incomodam durante a maquiagem. Lembra aquelas linhas finas? Sim. Que craquelam, que incomodam tanto, que Ou acumulam seja, ali. clientes de maquiagem já sabem. Vou dizer logo, olha, Skin Booster, por favor, Skin procura Booster. Vitória, procura a Débora, que eles vão Exato. resolver, porque eu não Exatamente. resolvo. Mas não só as linhas finas. Outro quesito também que incomoda muito, que a gente tem notado, são os ossos dilatados. Né? Os ossos dilatados, que nós conhecemos como poros dilatados. Então, eis-me aqui. Isso mesmo, poros dilatados, aquela oleosidade mais fluida, mais recorrente, muitas vezes é falta de hidratação. Então, a glândula sebácea, ela está hiperativa. Ela não é hiperativa, ela está hiperativa devido à escassez de água. Consequentemente, ela hiperproduz sebo para compensar essa falta de água ausente no tecido. Era isso que eu ia complementar quando Vitória falou de peles oleosas e tudo mais. Mas, às vezes, a oleosidade é, na verdade, uma resposta àquela pele que está ressecada. Né? Querer hidratar aquela pele. Exatamente. É verdade. E eu noto muito, eu até comentei também, né? Eu em ambiente hospitalar, com muito ar-condicionado, então, assim, a minha pele, ela tende a ficar um pouco mais oleosa até do que ela já é normalmente. Acredito eu que por isso, o ambiente ali, com aquele ar mais ressecado, promovendo aquele ressecamento, eu de máscara. Então, coitada da minha pele, né? Aí, o que é que nós sofremos, né? No ambiente hospitalar, a microbiota residente, né? Ela fica alterada, abrindo o quê? Vamos dizer, uma resposta a nível inflamatório devido ao atrito da máscara, a pele fica com a função barreira mais comprometida. Consequentemente, pelo teu bem-estar, você é alguém que vai procurar lavar mais a face e essa função barreira fica comprometida, como uma microbiota residente, abrindo portas para que uma microbiota transitória se instale, né? Trazendo consigo algumas afecções comuns de pele, como acne inflamatória, como uma dermatite, né? Então, é interessante aplicarmos o Skin Booster também visando a função barreira de proteção. Ou seja, no dia que eu acordo não muito bem, mas eu não quero passar hidratante hoje. Não estou muito bem hoje, Chegou cansado do trabalho. É verdade. Então, justamente, para essas rotinas mais estressantes, mais vívidas, ou seja, é o período que nós estamos vivendo, faz parte do nosso dia a dia. Tem pessoas que chegam em casa e promovem a rotina cosmética de excelente qualidade, mas vai chegar um momento, um dia da semana, que vai para um restaurante, vai chegar um pouco mais tarde, ou vai chegar um pouco mais cansado do trabalho, não vai querer realmente tratar, só vai demaquilar e vai dormir. Sim. Então, essa compensação vem com a técnica de Skin Booster. Ele é fundamental, ou seja, é quase uma necessidade de aplicarmos Skin Booster. Gente, é uma fada madrinha, da pele. Ela salva, pelo menos 3 vezes ao ano. Maravilhoso. Inclusive, eu ia perguntar isso em relação à época do ano. Talvez o inverno já seria uma ótima fase, uma ótima época para procurar esse tipo de tratamento, né? A gente tem um aumento crescente de procura no inverno, porque no inverno é um momento que você se dedica mais a hidratar tua pele. Não porque eu gosto, mas porque eu preciso, muitas vezes. O paciente em casa, ele sente a pele muito mais ressecada, muito mais xerótica. Consequentemente, essa textura, essa descamação, ou essa leve descamação, ou até durante o inverno, nas peles seborreicas, pela ausência de hidratação, começa a produzir mais óleo. Porque a tendência até... E tem o que a gente conversou muito também, né, Vitória? A hidratação endógena, vamos dizer assim. A gente realmente ingerir, né, mais líquido, mais água. E isso também vai refletir, né, vai responder na pele. Então, é uma época que a gente toma um pouco menos de água. E aqui no Nordeste a gente vai ter a exposição à fumaça, meio que a poluição ali vai estar um pouco maior por conta dessa época de São João, né, e tudo mais. Então, acho que também casa um pouco com isso que você falou, né? Uma época que poderia ser importante já pensar nesse cuidado por conta disso também, né? Nós estamos adentrando nesse período um pouco mais frio, onde há uma queda de temperatura. As chuvas ficam mais frequentes. Era isso que eu ia dizer. Apesar daqui ser um inverno úmido, porque tem chuva e tudo mais, né? No sul é que é um inverno mais seco, mais né? Mais seco. Mas aqui a gente pode começar a introduzir a técnica de Skin Booster. Nesse período é o mais interessante. Por quê?
porque você não se expõe tanto ao sol, à radiação ultravioleta, né, onde há maior incidência de procura de pacientes que querem passar o final de semana na praia, na região litorânea. E como a técnica é aplicada através de agulha ou microcânula, né, a gente pede pelo menos uma semana após a técnica que o paciente não se exponha ao sol. Até uma semana. Certo. Porque pra vai evitar... ficar ali meio que cicatriz, alguma coisa assim, escurecer, Não fica porque na hora que a gente abre um pertuito, ele fecha muito rápido para introduzir a cânula. É só realmente para evitar HPI, ou seja, a hiperpigmentação pós-inflamatória. Certo. Aquela manchinha que ocorre toda vez que você machuca o tecido. Certo. Então, muitas vezes a agulha que a gente introduz, que é muito pequena, é uma agulha de 4 milímetros, a gente faz um pré-bloqueio anestésico, né, com anestésico tópico, quando nós vamos utilizar a técnica aí com agulha. E quando nós vamos utilizar a técnica injetável com microcânula, nós faremos um pertuito junto com um bloqueio também, um botão anestésico. Então, o paciente não sente desconforto, né? Bem tranquilo. Eu não sou muito fã de agulha, não, viu? Vitória sabe. Mas eu já corri de um monte de coisa dela. Eu acho que a única pessoa que tolera agulha sou eu, né? Ele não sente dor de nada. Faço toxina nele, ele dorme. É nesse nível. De repente, já a vivência ali, tanto tempo nesse meio, né? Não? Então, quando eu falo a respeito da técnica de skin booster, com microcânula é algo mais confortável, digamos assim, do que a agulha, né? E mais moderna, porque eu lembro que no passado nós trabalhávamos muito com pápulas, formação de pápulas na face com a técnica de skin booster. Hoje nós não fazemos mais pápula, depositamos o produto diretamente no subcutâneo. E pápulas seriam o quê? Pápulas vamos falar uma linguagem mais científica. Em medicina nós falamos que pápula é uma microdose que nós aplicamos no tecido mais superficial, que seria o que? Epiderme e derme, essa conexão, e fazemos um depósito em específico de 2 ou 3 gotas de um medicamento. Sim. Então, a gente coloca em torno de 2 ou 3 gotas do medicamento nesse tecido mais, vamos dizer assim, nessa conexão, né, entre a epiderme e a derme, e fazemos um depósito. Consequentemente, ele responde com um leve edema, um inchaço. Certo? Como se fosse uma picadinha de uma abelha, digamos assim. Entendi. Então, é chamado de pápula. Perfeito. E essa pápula, ela é reabsorvida em até 4 horas. Ou seja, o edema vai embora, desaparece, é transitório, e o paciente volta à sua rotina. Só que a gente pede para evitar, certo, Vi? Sol nos próximos dias. Por quê? Porque ele está com medicamento ali na pele. O medicamento muitas vezes não contém apenas ácido hialurônico, ele contém algumas vitaminas antioxidantes, que muitas vezes são fotorreagentes e podem levar à hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, fotoproteção sempre e evitar sol nos próximos dias. Perfeito para essa época, então. Isso. Ou seja, procurem aí esses dois. Logo mais vou perguntar onde é que eu lhe encontro, onde é a consultória, se também tem o atendimento. Vitória, todo mundo já sabe, consultório aqui na Madalena, maravilhosa. A gente já fez várias postagens, o ambiente dela é uma coisa linda, o consultório dela, de vez em quando eu pego emprestado para mim, só para me sentir bem. Só de entrar no consultório dela, a pessoa já se sente bem, é maravilhoso. E aí, vocês já viram, Nelber dá um verdadeiro show. Ele é um profissional completo. E eu queria falar um pouco sobre o curso, já que Vitória, né, tá aqui, prova viva e em excelência, porque é outra maravilhosa. Para saber sobre isso, eu vou perguntar primeiro a ela. Ponto de vista dela enquanto aluna, enquanto mentorada, né, enquanto essa profissional daí da formação do professor Nelber. Como é que é essa formação? Qual foi o impacto que isso gerou para você enquanto profissional? E por que você procurou ele? Qual foi o diferencial que você viu ali realmente? Que a gente já conversou sobre isso, né? Você já me falou sobre isso. Né? Como eu já tinha falado, né, no outro podcast que a gente fez, quando eu terminei minha pós-graduação, né, a gente não teve realmente uma vivência clínica. Foram 14 dias de aulas práticas. Hoje era toxina botulínica, no outro dia era bioestimulador de colágeno. Eram muitos alunos, né? E a gente praticava um no outro, então eu não consegui realmente desenvolver ali manejo nenhum, né? E aí eu vi a necessidade de buscar alguém para fazer esses cursos, né? Cursos VIPs. E aí eu conheci o professor, né? E eu me identifiquei muito, como a gente já falou, ele é uma pessoa que passa muita segurança no que ele faz, no que ele ensina. Verdade, muito biosseguro, muito responsável,
né? Como eu até falei, questão do preenchimento, né? Que a gente não preenche olheiras, preenchimento nessa região do nariz também, porque passa artéria facial, né? É uma área de risco. Então, ele sempre me falou, Vitória, a gente não faz esse tipo de procedimento. Entendeu? A gente deixa para um cirurgião plástico, tudo. Um dermatologista para remoção de sinais. A gente falava sobre isso também, eu e ele. E aí eu achei ele um profissional, assim, muito completo, muito responsável, que tinha muito conhecimento científico, que buscava literatura, sabe? Que não era assim de... Não era só um merchan, né? Não é nada... né? Um negócio de boca a boca, vou testar da minha cabeça essa técnica aqui. Então, assim, ele sempre foi em busca realmente de embasamentos científicos e dados, né? Isso aqui tem comprovação, vai funcionar. Então, me identifiquei muito com ele em relação a isso. E aí, eu fiz a mentoria, né? Que realmente é algo mais específico para praticar somente ele e o paciente modelo, para eu poder ter esse manejo, porque eu não tinha manejo de cânula, de microcânula, de agulha, não sabia o gauge da agulha, não sabia de nada, assim, eu tava realmente bem perdida. Uhum. E aí a gente começou, ele disse, Vitória, você tem que começar pela mesoterapia, né, assim, a questão dos injetáveis. Comece pela mesoterapia para você pegar a mão e manejo de microcânula, de agulha. E aí eu comecei a pegar gosto, comecei a pegar manejo. E daí eu fui fazendo os outros cursos, né, de preenchimento. Quando eu cheguei no preenchimento, eu já tinha mais ou menos uma noção de retroinjeção, bioestimuladores. Fui fazendo toxina botulínica, fui fazendo os outros cursos. Então, assim, para mim foi essencial ter essa mentoria e somente dele. Por quê? Tem pessoas... né? Cada um tem gente que ensina errado também. Então, assim, você fica muito perdido. Faz uma coisa que um fala, o outro diz que aquilo tá errado, aí você fica confuso. Barata tonta, né? Enfim, tem muitos profissionais, vários profissionais, né? E eu sei que existem profissionais bons também. Mas, assim, pra mim, o melhor pra mim foi ele. E eu sempre indico, assim, pras minhas amigas, né? Que também terminaram a pós-graduação comigo, que procurem ele, que ele é um excelente profissional. Pessoas que têm dúvida, assim, não consigo, eu quero fazer isso, mas eu tô insegura, porque hoje em dia a gente já falou muito sobre isso nos cursos. Eu faço a toxina botulínica, eu vou dormir tranquila. Uhum. Porque não vai ter pitose ali. É uma frase que eu uso muito, é a tranquilidade. Eu acho que o momento mais importante do nosso dia é a noite. É quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e deita e dorme tranquilo. Isso. E nós falávamos sobre isso ontem. Isso. Né? Que é muito difícil você realizar um procedimento e estar preocupado. Será que deu certo? Será que eu vou se acordar durante a madrugada? É a paz da consciência, da responsabilidade profissional, né? Exato. Isso aí não tem preço que pague. Impagável. Isso aí é verdade. Impagável. E aí agora eu vou passar a bola para você, então, enquanto professor. O que foi que fez você buscar isso? E, na verdade, assim, acredito que seja muito por essa necessidade de formar profissionais como Vitória, né? Que a gente vê ali um cuidado humanizado, mesmo sendo na área de estética, porque a partir do momento que você tem um cuidado do bem-estar do paciente, acima de qualquer resultado que isso possa trazer, porque a gente sabe que tem meio que uma superficialidade ali um pouco, uma vaidade de ego também, né? Nessa área de estética. Na verdade, a gente vê isso em todas as áreas, mas a estética, às vezes, tem essa interpretação um pouco mais superficial. Então, você vê que você está lidando com profissionais que têm o cuidado, que vê isso como um cuidado, porque tem gente, inclusive, que tem problemas psicológicos por conta do que vê. Então, ali, às vezes, um tratamento estético vai trazer para aquela pessoa um bem-estar tão além do que se vê, né? Então, a gente percebe que em vocês a gente vai ter isso. A gente vai ter um cuidado muito além do que a imagem que a gente vai ver no espelho. A gente também vai conseguir voltar para casa, ter a nossa vida tranquilo, sem se preocupar em, eita, tá aparecendo alguma mancha, eita, aqui teve uma retração, eita, meu músculo vai cair, meu olho vai ficar troncho. A gente tem uma segurança muito forte quando a gente conversa com vocês e quando a gente vê que vocês propõem um tratamento, de fato, com responsabilidade, com esse cuidado muito além. E isso é muito maravilhoso, minha gente. Isso aí é o que falta, de fato, no mercado. E é por isso que eu trouxe vocês para cá hoje. Porque aqui, apesar de ter a mídia, apesar de ter o Instagram, mas é para trazer informação correta, é para trazer profissionais que vale a pena, que fazem a diferença e que cuidam de verdade, né? Eu acho que a saúde, no geral, está precisando muito disso também.
E aí, enquanto professor, o que é que você tenta passar muito além de técnicas? E a gente tá aqui até com os produtos, já tô super curiosa para saber o que é. Vai que eu já saio aqui com alguma coisa. Antidade, gostei, que já tá chegando quase lá. Mas, muito além de técnicas e de produtos, né? O que é que você procura passar para essas vitórias quando elas procuram você para fazer a mentoria? Eu vou iniciar, né, esse diálogo falando, eu acho que é muito clichê essa frase que eu sempre utilizo em sala de aula, que é quando eu falo que o cuidado precede a evidência. Perfeito. Então, quando você introduz uma técnica, você precisa estar sedimentado naquilo que vai aplicar, né? Não só a ciência, mas a tua vivência clínica é muito importante. Sim. Eu sou um profissional que tenho 29 anos de experiência na área de saúde estética. Nossa. 29 anos. Ano que vem eu farei bodas de pérola, né? Serão 30 anos, né? E eu vivencio isso, é o meu dia a dia, é minha rotina, é entregar o melhor de mim. Estética é uma ciência que, além de ser científica, ela precisa ser humanizada e inclusiva. Ou seja, coloque-se no lugar do outro sempre. Perfeito. Como eu preciso ser tratado? Quais são os meus anseios? Ao invés de observar a pele do paciente e ver uma ruga dinâmica e indicar o botox, primeiro escute, ouça o que o paciente precisa, o que ele quer dizer, o que ele quer transmitir, né? Quando eu introduzo um profissional na área de injetáveis, eu preciso conhecer se é amor à profissão, se é nicho de mercado, né? Ou se ele quer realmente se destacar, transformar em uma autoridade, né? Por quê? Porque eu sou um profissional que lido muito com vivência, mas também com introdução em manejo de injetáveis. Eu sou aquele profissional à moda antiga, que pega na mão ainda, sabe? Que introduz a cânula, que retroinjeta junto com o profissional e que não desiste dele. Perfeito. Porque no momento que eu deixar de amar o que eu faço, não posso mais estar atuando em estética. Muito bem. É minha vida. Ó, tá vendo? Nossa, gente, isso é maravilhoso. Tá vendo vocês? É um profissional assim que vocês têm que procurar. Não tem nada de esse povo que vende a cara engessada, não. Eles vão cuidar de vocês muito além da beleza, muito além da estética, muito além de rugas. Eles vão cuidar de vocês pelo íntimo, por aquilo que realmente tá ali, que você só quer passar pelo seu externo, né? Exato. Mas você entender de fato. E você muda a vida de uma pessoa assim, né, não? Com certeza. Quantas vidas, né? É um impacto muito gostoso, eu tava né? observando que nesses 29 anos, quanto eu impactei positivamente a vida de muitas pessoas. Sim. Profissionais que tinham receio de injetar ou fazer uma técnica de limpeza de pele, que é uma técnica que é vista como algo tão simples, mas não. Tem tantos cuidados que a gente precisa ter. Principalmente a biossegurança, que é tão Sim. importante. Mas também um skin booster que restaura a hidratação, como também uma toxina botulínica que não diminui força, né? Mas que gradualmente a gente consegue potencializar resultados de uma forma extremamente natural, né? Equalizando forças, não reduzindo. Perfeito. Né? Vitória, tá mais do que explicado, tá mais do que confirmado do porquê você escolheu ele, viu? Eu da área não hesitaria em escolher o mesmo com toda certeza, num piscar de olhos. Olha, parabéns, João Neber. Muito obrigado. Nossa, parabéns de verdade. Realmente, como eu falei, né? É muito bom saber que existem esse perfil de profissional. A gente ainda encontra um profissional com esse perfil para a gente continuar fazendo a diferença de fato na saúde, né? Eu vou incluir a estética aqui realmente como a saúde, que Sim, é isso que a gente tá falando, ciência da saúde. Né? Com toda certeza. Mas vamos para essas coisinhas muito maravilhosas que eu estou vendo aqui. Me conta por que você trouxe esse time com você. Eu preciso do apoio de Vitória, porque Vitória é alguém que acho que menos de um ano, que a gente se aproximou mais. Sim. Não só pela mentoria, mas porque a gente consegue ter uma linguagem muito similar no que diz respeito à ciência.
ao estilo de vida, realmente a dedicar ao amor à estética de uma forma muito holística, né? É o que eu tô dizendo, quando você entra no consultório do Vitória, você já percebe o cuidado que ela tem, tudo dela organizado, cada material que ela pega, ela já tá manuseando tudo de luva. Exato. A gente já vê, até pela estrutura da maca dela, da cadeira dela, já é toda plastificadinha, porque a gente sabe que isso também otimiza, né? É uma Facilita a premissa. limpeza, né? Isso. E tudo mais. É uma coisa assim, que você entra no consultório dessa menina, você já percebe o cuidado A dela. biossegurança é uma das bases sólidas que constrói o sucesso de qualquer carreira na área de saúde. Com certeza. Então, quando você tem consciência do seu potencial, mas que você não é um profissional biosseguro, você não tem sucesso. Não. Você precisa ser biosseguro, você precisa ser um profissional consciente e, principalmente, você precisa ter certeza do que está fazendo. E a gente só consegue se estiver em consonância com a literatura. Quando eu falo a respeito da dermocosmética, a dermocosmética começou empírica. Quando a gente olha o passado cosmético, se a gente for visitar, no meu tempo, né, o dicionário Aurélio... Eita, peguei o meu um dia desse pra o limpar. Michaelis, lembra, né? Nós tínhamos lá cosmético, aquele que tem um poder de adornar, de embelezar, apenas adornar e embelezar. Maquiagem, né? Hoje as maquiagens são de tratamento, né? Sim. O skincare, a gente pode introduzir a maquiagem como skincare também, né? Hoje nós temos os dermocosméticos, que nada mais seriam que um cosmético com alta concentração de ativos terapêuticos. Então, a gente não tem só a função de embelezar, mas de tratar tegumento e anexos. Eu trouxe alguns dermocosméticos de uma marca que eu gosto muito, que é a Adatina, uma marca que tem tecnologia italiana aqui no Brasil, um farmacêutico muito responsável, que é o Dr. Pupo, que desenvolve toda a linha da Adatina. E é algo que eu não utilizo em consultório, mas eu recomendo para pacientes, para skincare. Pronto. Eu ia perguntar isso. Ela não é de linha uso profissional? Não é. Ela é de uso home care. Seria aquele skincare home care que vocês... que a gente faz mesmo. O tratamento com vocês. Exato. E depois a gente mantém em casa. Que Exato. também não adianta ninguém querer fazer um home care pensando que vai ter... É a queridinha dos dermatologistas. Eles gostam muito, né? Que ótimo. Porque tem alta concentração. E não adianta, como nós falávamos acerca do Skin Booster, Vitória, eu sei que você tem hábito também de fazer skincare em casa. Você faz vídeos lindos de skincare. Verdade. E você fala a respeito do skincare, a necessidade de realizar o skincare no dia a dia do seu paciente. Então, eu quis trazer uma linha de dermocosméticos para falar um pouquinho rapidamente acerca de ativos. Sim, perfeito. Para que a gente possa potencializar, melhor dizendo assim, o resultado do Skin Booster. O que é que vocês acham da gente fazer aqui rapidamente? Aí também, gente, isso vai ser um presente para vocês, viu? Gravem loguinho aí. Se a gente disser um passo a passo de um skincare. Sim. Com esses produtos, qual seria o primeiro? Qual seria o Bem segundo? básico. Gostei! Bem básico porque eu tenho consciência não só dos meus pacientes, mas também a população não gosta de excessos. Sim, com eu certeza. sou um profissional também que não gosta de excessos. Não, a gente quer as coisas práticas, né? O público masculino também gosta de cuidar da pele, né? Mas que é algo rápido, prático, que a gente consiga. Eu vou deixar a cargo de Vitória, para a Vitória falar um pouquinho. Arrasou. Como o professor falou, eu amo fazer minha rotina de skincare. Meu namorado também, ele gosta. Então, assim, a gente se complementa nisso. Ele até falou, os meus produtos acabaram, faça aí meu carrinho para eu comprar. Exato. Então, assim... eu trouxe já aqui, pode ser alguma coisa, hein? Quando eu vou quiser falar, montar. Eu vou falar rapidamente, assim, só o produto para lá fazer a introdução, né? Eu trouxe aqui 3 produtos. Uma água micelar. Essa água micelar, Vitória vai falar um pouco a respeito dela, da que seria a função propriamente dita da água micelar. Fala um pouquinho, Vê. Então, né, essa água micelar, como a gente diz aqui, né, ela é uma solução demaquilante. Então, geralmente, quando a gente faz a maquiagem no dia a dia e tal, à noite a gente vai remover. A gente pode remover com essa solução, com essa água micelar. Agora, a gente sabe que somente ela não é suficiente. Não é suficiente. Então, a gente pode começar por ela, obviamente. E aí, a gente entra já com um gel de limpeza. Exato. Porque a gente só vai tirar realmente, como a gente chama, o grosso com água micelar, tudinho, vai passar na pele. Mas a gente vai conseguir realmente fazer a limpeza total com o gel. Então, vai ser um double cleanse, né, double professor? Cleanse, isso, double cleanse, uma limpeza dupla. Uma coisa muito importante... Double cleanse. Double cleanse. Tô no céu com esses dois.
O double cleanser, quando o paciente, ele muitas vezes chega para mim e diz assim, eu queria comprar um produto, mas eu não tenho condições de comprar um produto mais caro, cosmético. Então, você pode introduzir um bom sabonete, mas ao invés de gastar dinheiro com água micelar, você pode utilizar o quê? Um óleo vegetal. Semente de uva. Exatamente. Um Ela óleo de é a semente de princesa, uva. não vou dizer rainha não, porque é Exato. novinha, mas a princesa da semente de É uva porque essa ela fez a menina. tarefa de casa correta. Olha só! E eu tô de prova, viu? Porque é exatamente isso que acontece no consultório. Ela É faz, totalmente ela faz. vegetal, né, professor? O óleo de semente de uva, ele é muito rico em polifenóis. Então, os polifenóis, eles têm ação antirradicalar, eles melhoram muito o aporte de oxigênio no tecido. Então, nós temos não só a associação do óleo vegetal como um produto, como um solvente das impurezas, porque junto com a água micelar, como a gente ouve muito falar em água micelar, o que seria água micelar? É uma solução fisiológica quando nós encontramos partículas, que são as micelas, que são funcionam como se fossem ímãs, que se unem às sujidades e fazem um arraste. Já com o óleo vegetal, como o óleo vegetal tem alta compatibilidade cutânea, né, nós temos emulsionado ao sebum, e ele faz uma limpeza também seletiva, removendo o excesso, sem trabalhar, sem alterar o pH fisiológico. Perfeito. Então, seria aquelas águas bifásicas, não tem, né, Vitória? Uns produtos bifásicos, que ele é água micelar com um olhinho assim? Não, aquele porque muitas vezes a gente compra um produto bifásico e ele é um produto que contém silicone, né? Tem que ter cuidado com essa substância. Porque é pesado, a pele não absorve o silicone? Por exemplo, você tem pele, como eu tenho pele oleosa. Então, peles oleosas são mais suscetíveis à obstrução. Então, muitas vezes, o próprio produto, pela sua, vamos dizer assim, pelo seu falta de conexão cosmética, ele tem uma textura mais pesada, tem ação comedogênica. Então, podem formar comedões e evoluir para uma acne inflamatória. Certo, entendi. O óleo vegetal, não é, Vi? Fala um pouquinho. Não, o óleo vegetal, ele é incrível. Ele tem ação não comedogênica. Exato. E é justamente porque você pensa, eita, um óleo na minha pele Sim. oleosa. Já percebeu isso? Né? Que as pessoas se questionam. As pessoas se questionam, né? Isso. E a gente É. sempre fala, porque de manhã a gente usa o protetor solar, né? Que é um pouco oleoso. E aí, à noite, a gente tem que botar uma substância compatível pra gente poder remover totalmente. Usa uma palavra, para solubilizar. Solubilizar. Isso. Porque Perfeito. a gordura com gordura se solubilizam. Se você colocar um gel de limpeza diretamente sobre a face, vai deixar resíduos. Porque ele é à prova d'água, não consegue remover. Fiz errado a vida toda. Você Com precisa quantos anos primeiro- vocês perceberam que fizeram skincare errado a vida toda? Tem que usar o produto. Por isso que a gente está vivenciando agora os óleos de limpeza, essa era tão forte que foi trazida principalmente aqui no Ocidente pela Bioré, né? A Bioré que introduziu o primeiro óleo. A Bioré é massa, hein? Exato. Uma marca maravilhosa. Então, veja mesmo, ela tem um óleo de limpeza, mas nós não tínhamos hábitos. Mas muito antes de Bioré, né? Eu vou dizer a você que estou na estética há muito tempo, eu conheci em 1995, eu conheci a Babor. Babor foi a primeira empresa do mundo cosmética, é uma empresa alemã, a desenvolver um óleo de limpeza facial. Então, imagina você utilizar um óleo de limpeza em 1995 para limpar a pele. E óleo limpa a pele, né? Então, nós temos esse advento desde a década de 90. É como alguém fala para mim e diz assim, a vitamina C é algo muito jovem, muito recente. Não. E então eu já vou me corrigir aqui, que eu já comecei dizendo isso, né? Que era uma novidade, não é. Não, Vamos dizer não que é. foi só um boom que aconteceu agora, mas de Isso. algo que já vem de muito tempo atrás. Porque mudou a forma cosmética. A vitamina C que nós utilizávamos no passado era não estável. Nós tínhamos a vitamina C, ela é um éster. Então, ela é fotorreagente, é fotossensível. Então, nós temos o quê? Nós temos vitamina C, em sua grande maioria, em cosméticos de baixo custo, que são vitamina C que não são puras, não são estabilizadas. São Vitória falou derivadas. disso, Ela vai oxidar verdade. com muita facilidade. Muita facilidade. E muitas vezes não são nem vitamina C, chegam a ser derivadas. E essas vitaminas C, elas entregam resultados, mas a longuíssimo prazo. Não vai ter uma resposta cosmética. Quando eu falo a respeito de cosméticos de qualidade, quando você investe um valor, tem tecnologia e pesquisa por detrás. Com certeza. Ai, que máximo. Olha, vamos finalizar com esse skincare aqui. Aí
vir vamos falando lá. a respeito do sabonete e vai introduzir o quê? Um que seria, no básico, um filtro. Um filtro. É. Ah, sim, ó. Filtro solar. Me perdi agora, eu nunca vi esses produtos. Sim, e o filtro solar a gente sabe, né, que os raios UV e o UVB, né, UVA, UVB, eles são, acho que, o principal fator para o envelhecimento da pele. Então, assim, muita gente não utiliza protetor solar porque acha, não, eu não vou envelhecer com o sol, isso não tem nada a ver. Isso pra qualquer Verdade. hora e qualquer hora. luz, né, Eu Vi? até posto isso sempre nos meus verdade. stories. Eu sempre tô falando, não é porque tá chovendo que eu não vou usar protetor solar. E o professor, ele ensina isso também nos cursos. Que aí até a luz azul, ela queima também. Então, às vezes, a gente tem manchinhas ou melasma. Isso pode piorar por causa dos raios que ultrapassam, sim, as nuvens, mesmo num dia chuvoso, muita chuva, ou a luz azul, que Quem é de nunca- computador, de celular. E a gente tá sempre, Quem né, nunca pegou um bronzezinho ali embaixo mesmo do do guarda-sol. Uma guarda-sol, coisa né? muito- No uma tempo coisa nublado, a muito pessoa, meu Deus, como importante, assim? Né, uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração, isso daí é recomendação no nosso dia a dia, é receber pacientes em consultório se queixando acerca do melasma. Aí eu trato melasma e quando eu consigo resultados maravilhosos, eu vou à praia. Eu vou tirar meu dia, dizer, nossa, que saudade uso da praia. chapéu, Vou usar meu chapéu. Deus. Mas olha, o pessoal daqui tem um problema sério com sol, com até mormaço mesmo, enfim, porque quando eu fazia depilação a laser, né, passei um tempo fazendo tratamento de depilação a laser, eu explicava muito o cuidado em relação ao sol. Mas eu tava de chapéu, mas eu tava disso, mas eu tava daquilo. Disse, minha gente, protetor solar, pelo amor de Deus. Mas né, tem uma cobrir de informação fato. importantíssima que eu queria compartilhar com o pessoal. Muitas vezes você ou eu ou qualquer pessoa vai à praia se bronzear, passa protetor solar na face, mas tem o melasma. Né? A gente sabe que melasma é uma doença crônica. Sim. Não tem cura. Existe controle e gerenciamento. Né? Mas vamos dizer que, mesmo tendo melasma, vou à praia, passo protetor solar, fico debaixo do guarda-sol, uso camisa UV, utilizo uma viseira, Todas as camadas mas eu protetoras. exponho os pés. Mas o que é que tem os pés com o rosto? Né? Quando eu exponho os pés, eu libero um hormônio. A radiação ultravioleta ela estimula a formação de um hormônio chamado MSH. E o MSH é pró-melanogênico. Então, estimula a produção de melanina. Então, por isso que quem está gestante, às vezes, vem a ter o melasma, seria por conta do aumento da liberação desse hormônio. Isso mesmo. Meu Então, Deus. consequentemente, quando você não protege, quer dizer que eu for à praia, eu tendo melasma, tenho que proteger meus pés, até meus pés, as mãos, os braços, Burca, qualquer região amores. que você... Exatamente. É, Uma burca cosmética. cosmética. Não, e o burca senhor cosmética. falava acerca desse protetor solar antes da gente começar o podcast, que ele tem outros ativos, né, professor? Porque hoje, o que é mais interessante, como você já deve saber, dentro da cosmética, nós temos hoje produtos que são plural. Hoje a gente não compra apenas um hidratante, ou eu não compro apenas um filtro solar. Verdade. Porque eu não tenho tempo de estar aplicando sérum. Vou trabalhar, tenho uma vida muito agitada, sou mãe, eu tenho filhos, cuido de casa, sou empresária, microempreendedora. Eu não tenho tempo de estar passando, vamos dizer, 15, 20 minutos aplicando cosméticos. 5 cosméticos diferentes. Não é Cabe nem na verdade? necessaire. Exato, e o filho lá puxando, mãe, eu quero leite, eu quero meu maltado. É a hora da escola, o marido está pedindo, procurando a chave, o celular. Então, tudo que a gente une num cosmético, esse aqui é muito funcional. A gente tem um filtro solar, fator 80, né? É 80. Fator 80, ele é totalmente estável, ele tem duração de 12 horas de fotoproteção, né? 12 horas. E a gente tem, dentro da composição, além do ácido tranexâmico, Deixa eu ver se dá pra... que já é consagrado. Ele é Pessoal ver legal. para vocês terem uma ideia, o ácido tranexâmico é o mais estudado no mundo no gerenciamento do melasma. Né? Além da niacinamida, que nós conhecemos também como vitamina B3, que clareia, que estimula a produção de neocolágeno, que restaura a função barreira, né? Ilumina, proporciona aquele glow na pele. Aqui no gel também tá falando. Da niacinamida, está presente. Era isso que eu queria. Eu trouxe aqui e dei uma aula fantástica falando a respeito do básico, realmente, que é uma água micelar para higienização, né? Ou você pode substituir por um óleo vegetal, que pode ser, de preferência, um óleo que não seja com odor tão rançoso,
que seria o óleo de semente de uva, porque muitas vezes o paciente pergunta para mim, eu tenho óleo de coco em casa, eu posso estar utilizando Eita. o óleo de amêndoa? Eu digo, pode estar utilizando, que é um óleo vegetal, só que muitas vezes ele não agrada pela fragrância. Pelo cheiro, Né? Pelo verdade. cheiro. Então, você pode estar substituindo a água micelar junto com gel de limpeza, né, Vi? E passando seu filtro solar básico. Prefira filtros solares fotoestáveis. Aqueles filtros solares que tenham uma maior fotoproteção, que seja físico-químico, né? É muito importante, porque muitas vezes você compra filtros solares que são muito baratos, filtros solares que custam 25, 30 reais. Na maioria são químicos, não são físicos, e eles, ao invés de refletir, de rebaterem a radiação ultravioleta, eles absorvem. Então, absorvendo, piora o melasma. Sim. Né? Por isso que nós utilizamos, na grande maioria, em peles com melasma, filtros solares com cor. Não é que ele vá beneficiar 100%. Não. Filtro solar com cor deve ser utilizado em pele com melasma. Mas tem dupla função. Protege devido à cor, né, o pigmento, ele vai refletir com maior intensidade. Uhum. Exato. Perfeito. Esse daqui, como contém tranexâmico e niacinamida, ele já fotoprotege, iluminando e restaurando e despigmentando as hiperpigmentações. E eu tô vendo aqui o hidratante. Aí, pergunta. Eu passo primeiro o hidratante e depois o protetor solar? Ou eu passo o protetor solar e depois o hidratante? Doutora Vitória Fonseca, me diga. Primeiro o hidratante. Primeiro sempre o hidratante. Vai Certo. hidratar a pele. Depois vem a proteção solar, como o professor falou. Porque tem que ter essa função, Isso, barreira, proteger. Então, foi porque eu peguei justamente nesse raciocínio de agora. Se a gente passar um protetor solar, então o hidratante já não vai mais penetrar naquela pele. Então, a gente hidrata antes, Exato. protege depois, né? Eu levo muito em consideração o que os meus mestres me ensinaram. E o ano passado eu perdi uma professora muito importante, que foi Maria Celina Meirelles, que foi substancial na minha formação. Até quando falo dela, eu me emociono. Oh. Ela me falou uma coisa muito importante sobre peso molecular. Como aplicar produtos cosméticos. Não esqueça nunca, Neuber. É sempre primeiro os líquidos, depois os géis e por último os cremes. Você não esquece nunca Minha isso. gente, dica de ouro, Tá? Líquido. Líquido, depois gel, depois e os creme. cremes. Então, se eu utilizar nessa sequência, eu não vou esquecer nunca, eu não vou errar nunca. Eu não vou perguntar depois para o profissional que produto eu devo usar. Segue essa sequência de peso. O que é mais leve são os líquidos. O que eu posso chamar de líquidos? Tônicos, posso chamar de sérums, os géis, as máscaras, né? Os produtos mais gelificados. E, por último, os cremes, que estão na categoria dos protetores solares. Olha São que mais máximo. densos. Isso. Super dica. Essa foi boa Inclusive, mesmo. eu tava vendo aqui que esse protetor solar, ele tem, 100% toque seco prolongado. Que é o que Exato. muita gente Ó, busca. tô dizendo que eu vou... Né? Eita, porque eu suo, aí fica aquele protetor solar peguento, não sei. Eu quero um protetor solar. E é bom que muitas ele não vezes, transfere. pra pele oleosa, né? Menina, o pessoal sofro vai muito. atrás, porque realmente ele tem um toque seco. Já gastei de centavo a milhões. Difícil. É excelente. Esse Muito protetor bom. solar é muito bom. E também, a gente tá chegando agora nesse período de inverno, né? Tá ficando mais friozinho. Uhum. Apesar que é um período mais sazonal. A gente tem chuvas torrenciais, depois faz um calor. Recife bipolar, Meu Deus amor. do céu, né? Tem um produto aqui que eu quero que Vi fale um pouquinho a respeito dos alfa-hidroxiácidos na introdução desse período mais frio, né? Como potencializador, como refinamento de capa córnea. Ele pode ser utilizado como um pré-peeling, né? Não de uso profissional, mas um produto pontual para refinamento, para ter aquelas manchinhas mais clarinhas que você adquiriu durante o período de exposição solar. Olha que ótimo. Naquele momento que você tinha uma acne e abusou do espelho, foi lá e mexeu, formou aquela manchinha acastanhada. Aí esse produto é um produto que ele contém alguns alfa-hidroxiácidos e beta-hidroxiácidos, né, Vi? E fala um pouquinho dele, de um produto cosmético, né? Geralmente, quando a gente utiliza esse tipo de produto, né, que tem esses ácidos, como o senhor falou, os alfa-hidroxiácidos, vou dizer logo que a gente utiliza à noite. Isso. Né? É Preferível a gente importante. utilizar à noite, antes de dormir, obviamente. A gente passa. Aqui tem o ácido glicólico e o ácido salicílico, né? São moléculas menores, então eles vão penetrar mais ali e agir nessas manchas de forma mais eficaz do que uma vitamina B3, que é a niacinamida, o ácido tranexâmico, que a gente sabe que é uma molécula maior. Maior. Então, ele vai ser mais suave do que esses aqui.
né? Inclusive, esses a gente utiliza pela manhã. Mas esses aqui que são mais pesados, são mais fortes, digamos assim, a gente utiliza à noite. E o Perfeito. glicólico, por ter a molécula menorzinha e conseguir veicular mais facilmente na pele, ele tem uma ação bem específica, não só de estimular a renovação celular, que nós chamamos de turnover, como também de aumentar a reserva higroscópica, potencializando a ação do Skin Booster. Então, se você Hidratação. atrai água, Isso. você potencializa a ação do Skin Booster que foi aplicado anteriormente. Então, ele é muito bem-vindo. Muito bom também para Ai, as maravilhoso. peles Cicatrizes acneicas, de acne. cicatrizes de acne, É. né? Por causa do ácido salicílico. Ele é meio muito que bom. afina Muito um bom. pouco a pele, ele tira Ele aquela vai coisa mais refinar. Ele vai grosseira, refinar. né? Nessa formulação aqui, a gente tá Esse bem aqui concentrado, vai ser viu? da apresentadora. Não, na verdade, eu vou ter que lavar esse kit, Esse minha daqui- gente. Eu vou- Esse kit é muito Onde é daqui que a a gente gente tem. encontra esses produtos, né? A gente existe a loja virtual da Adatina, né? Vou deixar o link, minha É, gente. Isso é muito bom. ouro. É fantástica a Adatina. Eu sou consumidor, eu uso bastante, recomendo para os meus pacientes. E esse produto em específico aqui, que é o X-Peel, ele une a eficácia não só de um beta-hidroxiácido, que seria o ácido salicílico, que tem ação queratolítica, vai diminuir aqueles ósseos que são mais dilatados, Sim. dá uma refinadinha na capa córnea, mas também vai hidratar, vai aumentar o aporte de água nesse tecido devido ao ácido Perfeito. glicólico. Então, E que muitas vezes essa pele fica um pouco mais porosa, fica um pouco por conta desse ressecamento, né? E muitas vezes o paciente chega em consultório com a premissa de, eu quero melhorar a pele, achando que o Botox vai melhorar a textura. Uhum. E a toxina botulínica ou qualquer tipo de produto, exceto o Skin Booster, vai retexturizar a pele no quesito de hidratação. Uhum. Então, eu tenho o Skin Booster que vai melhorar a pele no quesito hidratação, atraindo moléculas de água, mas quando eu falo a respeito de textura, de suavidade, a diminuição desse aspecto de ossos mais dilatados, dessa seborréia mais fluida, aí realmente tem que entrar com um produto contendo alfa ou beta ou até polihidroxiácidos. E esse produto aqui atende bem a necessidade desse público. Perfeito. É isso, minha gente. Olha, a Adatina. Agora, ninguém invente de comprar sozinho, não, viu? Liga pra Vitória, marca uma avaliação, ou então Exatamente. fala com o Nelber. Exatamente. Vai fazer uma avaliação, porque eles vão saber passar exatamente qual o produto ideal para vocês, explicar direitinho por quem começa, por quem termina, quem usa de dia, quem usa de noite. Isso. Já viram que o babado aqui é forte, né? O negócio aqui Exatamente. não é fazer de qualquer jeito, não. Tem que Não cuidar pode. tudo muito bem direitinho. E pra gente te procurar, se eu quiser ter uma sessão, né? Se eu quiser procurar um tratamento com você, onde é que fica teu consultório? Meu Tem consultório consultório? fica na Tamarineira, no bairro da Tamarineira. Eu atendo mediante agendamento, né? Devido às minhas aulas também, eu atendo o paciente em consultório, costumo sempre atendê-lo mediante agendamento, como eu falei anteriormente, devido à minha rotina, que realmente envolve estudo junto com o aluno, Sim. mentoria, cursos livres, que ministro também no meu consultório. Perfeito. Então, ele pode entrar em contato através do Instagram. O Instagram é @doutor.neubergonçalves e mandar um direct, que eu sempre estou online, eu sempre respondo, sempre. Ótimo. Absolutamente. Ah, que né? bom. Mas, assim, eu queria falar algo bem importante. Fique à vontade. Não adianta você utilizar um excelente cosmético se você não tem uma rotina de cuidados. Você pode comprar uma marca fantástica, como é a Adatina, como tem outras marcas de excelente qualidade no nosso país, como as importadas também, que hoje são aclimatadas, são desenvolvidas. Por quê? Porque o público brasileiro gosta muito de consumir cosméticos. E o clima daqui é diferente. E a indústria internacional começou a adaptar as fórmulas, né, aclimatá-las. Mas se você não tem constância, pele bonita é hábito. Isso. Não adianta você utilizar hoje um sérum excelente, utilizar uma semana e passar 2 semanas sem usar. Isso. Você precisa utilizar diariamente e criar hábito. Como é que eu crio hábito? Utilizando pouco. O pouco é higienização e fotoproteção. Se você tem maquila a pele, se você faz uso de maquiagem, se você faz uma boa demaquilagem, se você higieniza, você já tratou 70% da necessidade da pele. Perfeito. Se você fotoprotege,
você respondeu aos 30% restante. Você está com tratamento cosmético. E se você me perguntar hoje qual o melhor cosmético que nós temos hoje no mercado, é o fotoprotetor. Invistam. Olha, Não perfeito. comprem protetor solar barato. Invistam. Quanto mais caro, mais existe tecnologia. Olha aí, a dica do profissional, viu, minha gente? E assim, para você melhorar, mas não dá tempo, dá tempo. Porque do mesmo tempo que você tira para usar o sabonete que você toma banho e lava o rosto, você já deixa o seu sabonete de rosto ali Exato. às vistas, porque você só vai pagar outro produto, né? Exato. Então, facilita para você deixar já ali o seu kitzinho na sua Bem pia, acessível. deixa dentro do box do banheiro o local que você for para estar usando, porque você vai fazer a mesma coisa com o produto correto, né? Exato. Isso já facilita E bastante. o que auxilia muito para pacientes que não têm hábito de fotoproteção, né, é comprar fórmulas destinadas ao fotótipo, não só o fotótipo, mas também a condição de pele. Hoje nós temos na indústria cosmética filtros solares adaptáveis às peles mais untuosas, ou seja, mais oleosas, menos oleosas, as peles mais secas, peles fragilizadas, peles hiperpigmentadas. Você peles encontra com produto para sinais, todo tipo de para toda a pele, textura. né? Então, o segredo é testar, né? Para que eu possa ter resultados, é testar. Testar sempre as formulações. Então, hoje, em qualquer farmácia, em qualquer loja de dermocosméticos, você tem provadores. Então, testa o produto. Se você se adaptar àquela fórmula, prove. Se gostar, continue. Mas nunca compre produto nenhum cosmético sem orientação profissional. Era isso que eu ia dizer agora, mas ainda assim, minha gente, liga para algum dos dois. Com certeza eles vão indicar aí umas 3 ou 5 marcas que cabem no bolso de qualquer pessoa, Exato. porque vai ter, né, dos mais baratos aos mais Claro, carinhos. não é E a a gente consegue marca, adaptar. mas a eficiência e a constância no uso. Perfeito. Olha, foi realmente, assim, enriquecedor. Nossa, como eu aprendi, como eu me orientei também, né? Até enquanto paciente, enquanto usuária. Fantástico, fantástico o que você falou, o que você trouxe, o que você ensinou e muito mais, o que você mostrou. Então, reforço, muito feliz em conhecer um tipo de profissional como você. Muito obrigado. Com tanta responsabilidade, com tanto amor. Ele se emocionou aqui, minha gente, várias vezes e a gente se emociona junto. Entendo perfeitamente por que Vitória escolheu. E espero que muitas outras profissionais que estão querendo, né, entrar nessa área procurem o professor, porque, minha gente, vocês vão realmente fazer a diferença, vocês realmente vão se tornar uma profissional diferenciada, tá? Hoje em dia, o profissional de saúde que tem o diferencial é o profissional de saúde que é humanizado, é o profissional de saúde que vê a pessoa, né, o cuidado Muito e não além. só o resultado. Exato. Não é isso? Então, eu finalizo mais um Physiotalks. Muito feliz com a presença dos dois, tá? Obrigada. E aí a gente Nós vai agradecemos. ter que marcar novamente, minha gente. Porque esse aqui é uma certeza. sumidade. Quiçá uma videoaula ou até uma palestra. Vamos ver o que é que aguarda por aí, viu? Tem muita coisa pela frente. Sim, sim. Muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham ficado maravilhados, assim como eu. E eu aguardo vocês para o próximo Physiotalks.